Bom, até começando por um ponto curioso. Formação em astrofísica. Em Harvard ainda. Não é astrofísica aqui A gente quase mudou aqui no Brasil. Vamos mudar o tema e chamar o Sérgio Sacani e fazer um outro sobre, Eu ia adorar. Vida fora da Terra, essas coisas. Mas conta um pouco pra gente da sua trajetória e, inclusive, o que te levou a entrar pro mundo da política. Longa, então vou dar uma boa resumida aqui, mas aproveitar e me apresentar. Eu sou filha de nordestinos, acho que isso diz muito do nosso estado de São Paulo. Nasci e fui criada, minha família ainda mora na periferia da Zona Sul de São Paulo, perto da Represa Billings, não tão longe assim, só um pouquinho. Enfim, tive muitas oportunidades na educação que me trouxeram até aqui, e a primeira delas foi a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas. Eu sou uma grande entusiasta das Olimpíadas, tanto que no mandato desde o primeiro ano a gente direciona, então destina emendas parlamentares para financiar a Olimpíada de Astronomia e a de Matemática, porque tem estudos que comprovam que elas mudam vidas, que elas trazem uma visão diferente da ciência, da matemática, e a UBMEP mudou a minha vida. Eu tinha uma professora na escola estadual, quando eu estava no 6º ano, sempre tem aquele professor que é diferente, que muda a nossa vida para sempre, que é o culpado, entre aspas, que foi lá, falou, gente, vamos se preparar, vamos fazer essa prova. Eu ganhei uma medalha de prata, depois ganhei uma medalha de ouro, fui para uma escola particular, e essa foi a coisa que mais mudou a minha vida. Eu poderia falar de muitas coisas que aconteceram, mas sair da periferia pela primeira vez, andar 1h30 de transporte público e conhecer a Avenida Paulista, conhecer o Parque Ibirapuera, saber o que era ITA, Unicamp, USP, Unifesp, Harvard, MIT, essas coisas não pertenciam ao meu mundo. Meu pai era cobrador de ônibus, minha mãe era diarista, e eu falo muito do limite do sonho, O quanto que a gente sonha pouco para o jovem da periferia, para quem está na escola pública. E ninguém sonhava que eu faria faculdade. Meu pai era dependente químico, então olhavam pra gente, esses meninos vão ser drogados igual o pai. E aí, de repente, estou numa escola de elite, participando de 20 mil competições de robótica, linguística, matemática, viajando o mundo para competir e representar o Brasil e podendo sonhar. E aí poderia falar dos professores que pagaram meu transporte, pagaram minha alimentação, da bolsa que eu ganhei de Harvard, mas o que me levou a sonhar tão alto, inicialmente querendo ser cientista, foram essas oportunidades e os professores que foram abrindo um caminho para mim. Que legal. E por que ciência política e astrofísica? Porque não é um negócio tipo, vou fazer Converge, economia, ciência política, administração. Na verdade, o que veio antes foi astrofísica. Eu participei de 5 Olimpíadas Internacionais de Ciência, sempre a única mulher, a gente ainda tem poucas mulheres e meninas na ciência, e eu sou encantada, eu estava falando antes com essa história, tem alienígena ou não tem? Como que o universo vai acabar? E eu achava que eu ia ser cientista. Não tinha grandes conhecimentos do que fazia um cientista, mas sou apaixonada por isso. E aí aconteceram 2 coisas que me fizeram mudar um pouco de rumo. Então, na verdade, foi da astrofísica para a ciência política. Uma delas foi quando eu ganhei a bolsa na escola particular, no Etapa. Eu me sentia muito culpada, porque meu irmão continuou na escola pública, meus vizinhos, meus colegas, e era muito gritante Opa, melhorou? Era muito gritante a diferença. O que eu estava aprendendo em pouquíssimo tempo não tinha nada a ver com o que eles estavam vendo na escola pública. E eu queria fazer alguma coisa, mas eu tinha 13, 14 anos de idade. Você ganhou a bolsa como foi num concurso, Eles a deram Olimpíada de bolsa Matemática? para quem tinha ganhado medalha na UBMEP, que foi essa Olimpíada para a escola pública. E aí eu estava lá, tendo um prédio de 13 andares. Primeiro que na escola pública eu saía na hora do intervalo, lá eu tinha todas as aulas, aula de ciência, laboratório, e eu queria muito que meus colegas, meus amigos tivessem aquilo. E aí eu conheci um projeto em Santa Isabel de dar aula de Olimpíada em escola pública. E aí eu comecei a dar aula em escola pública em São Paulo, quando a gente criou o Projeto Voa, que foi uma forma de lidar com aquela coisa de, caraca, eu tô agarrando essa oportunidade com tudo que eu tenho, mas ela não foi disponibilizada para outras pessoas. Aí foi quando eu comecei a me ver na educação. Quando eu passei em Harvard, 4 dias depois eu perdi meu pai para as drogas. Dessas coisas da vida que a gente não tem muita explicação. E isso me fez questionar muito se aquilo era para mim ou não. Tipo, a cabeça fica muito ruim. É como se a vida falasse, se enxerga, se coloca no seu lugar. E a gente sabe que nossa cabeça muitas vezes é um limitante. Você não achar que aquilo é para você porque falaram que não era. E quando eu decidi ir para Harvard, de alguma forma eu decidi que eu iria voltar. Eu vou estudar aos 4 anos, mas eu não quero que educação seja o que eu faço de final de semana dando aula. Eu quero trabalhar com isso mesmo. E aí não tinha muito caminho para fazer astrofísica e voltar para o Brasil na sequência. E acho que foi aí que eu comecei a pensar para onde eu vou, para onde eu vou, para onde eu vou. Não tinha em Harvard um curso de educação,
mas eu entendi que o curso de ciência política me ajudaria a entender educação pública. E aí o resto é história, como é que eu fui parar na política nessa confusão. Entendi. Mas faz sentido. Eu sou ganhei um formada em prêmio. ciência política também. Pela Unirio aqui Que aqui massa, no Rio de Janeiro. eu adoro o curso. E eu fui... Eu não gosto tanto, assim. Mas, eu não ó, trabalho com isso, mas é porque aqui, acho que lá nos Estados Unidos é muito mais ampla a ciência mais política. prático. E é isso, eles colocam muito na prática. Aqui é muito ainda na teoria. Era isso que aqui eu não sei se eu teria gostado tanto. Lá, pra vocês terem uma ideia, meu trabalho é... Porque lá você faz uma tese, não um TCC. Minha tese tinha que ser algo original. Eu fiz com um programa no Esteira, provei causalidade. Então, tem uma veia econométrica muito forte. Você tem que provar que a política pública dá aquele efeito. Então, fez mais sentido para alguém que é tanto dos números quanto eu. Entendi. Você tem uma cabeça de engenheira, digamos assim, né? É. Você gosta de astrofísica. E Aliás, era isso, assim, gostar não, você fez uma formação super difícil amo nisso. isso. E era a minha vantagem. Eu recebi um comentário de professor, por favor, floreie só um pouco mais. Porque eu era aluna que dava, assim, entregava Muito um prática. número mínimo de páginas, super direta. E a astrofísica te dá isso. Então, o que eu era boa? Eu sei programar. Eu entendo de números. Então, toda a minha tese, que foi sobre educação pública, era bem numérica. Os Estados Unidos têm essa vantagem. Muita teoria não é muito para mim, não. Uhum.